O Entender o Direito de hoje vai falar sobre direito previdenciário, mudanças feitas na Previdência, primeiro porque as pessoas estão vivendo mais, mas também porque alguns dizem que a Previdência não tem recursos ou condições de poder bancar tantos aposentados, já que estamos com a população que está envelhecendo. Mas o que mudou na Previdência? Como entender a Previdência no Brasil? Para essa conversa, eu tenho hoje no Entendendo Direito, Pabla Mendes. Nós vamos conversar com a advogada especialista em direito previdenciário. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje vai falar sobre direito previdenciário. Pabla Mendes, advogada especialista em direito previdenciário, já está aqui comigo. Pabla, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar, a Previdência no Brasil. Eu falo um pouco da história dessa Previdência e a gente está diante de um impasse. As pessoas estão vivendo mudanças na Previdência. Tem o tal do cálculo previdenciário. Muita gente fica perguntando que cálculo é esse e o que mudou. Então, a primeira pergunta é a Previdência no Brasil. Qual é o histórico dessa Previdência e o que está mudando hoje? Bom, a Previdência Social, ela foi criada justamente para poder amparar essas pessoas, os trabalhadores que contribuem durante a sua vida de trabalho e depois precisam, digamos assim, descansar, né? Hoje, a Previdência Social, ela tem um sistema que a gente chama de contribuição, é um sistema contributivo. As pessoas, elas pagam para poder ter os benefícios previdenciários. Então, nesse sentido, só tem direito à aposentadoria, os benefícios por incapacidade, auxílio-doença e invalidez, quem contribui com a Previdência Social. Acontece que você contribui para que no futuro você tenha um benefício sem precisar mais contribuir. Só que a expectativa de vida do brasileiro, ela vem aumentando muito nos últimos tempos. E aí, a Previdência Social, ela tem que, digamos assim, cuidar, né, ter que pagar um benefício para essa pessoa por um período muito maior do que a gente previa no passado. Aquela história de que, por exemplo, há 40 anos atrás, quem chegava aos 60 anos, estava chegando literalmente ao final da sua vida. Hoje não, né? Hoje tem uma sobrevida que a gente chama maior. Isso aí é em decorrência das mudanças, das tecnologias, né, da qualidade de vida que vem melhorando, enfim. Para a Previdência, o governo, né, diz que é um problema, porque o que se paga, o que o trabalhador paga, isso não reverte para ele no futuro, ele não consegue, o governo não consegue bancá-lo no período em que ele não estiver mais em atividade. O que ele pagou não consegue bancar a contribuição depois de aposentar. Isso. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão que funciona no direito previdenciário, na Previdência Social, do princípio da solidariedade, que é todas as gerações, a geração atual contribui para a geração futura, entendeu? Uhum. Então, se hoje, por exemplo, eu estou na ativa, eu estou contribuindo para aqueles que estão na inativa. Só que o índice de natalidade também tem diminuído, então nós temos uma população envelhecendo, por outro lado, uma população jovem menor. Então, isso é uma inversão, até se comparado com os sistemas europeus, que é o que aconteceu há anos atrás. O controle de natalidade, ele foi muito feito na Europa, e essa pirâmide que antes nós tínhamos muitos jovens aqui na base, agora ela está meio que invertendo. Uhum. Isso já aconteceu na Europa e o sistema previdenciário brasileiro, se comparados aos outros sistemas, digamos, ele se mantém melhor, porque o brasileiro ele tem essa previdência pública. Muito pouco se precisa da complementar, né? Então quer dizer que no Brasil a previdência pública, comparado com outros países, ela até que tem uma situação razoável. Sim, considero que sim, porque, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, que nós vamos falar, que teve as alterações, ela em muitos países ela não mais existe, só tem aposentadoria por idade. E o Brasil ele ainda tem aposentadoria por tempo de contribuição. Então, tem alguns países, por exemplo, que você só vai se aposentar quando você chegar a determinada idade. Se você não chegar, não se aposenta. Sim, os países europeus, eles são mais nesse sentido, entendeu? A média de aposentadoria no Brasil, a gente fala de 65 anos, né? Agora se repensa em 70 anos. Em outros países europeus, por exemplo, essa aposentadoria é no mesmo tempo, na mesma idade ou não? Mais ou menos, em torno de 60 a 65 anos. No Brasil, as pessoas começam a trabalhar muito jovens. Então, por exemplo,
Um homem começa a trabalhar com 20 anos de idade. A aposentadoria por tempo de contribuição para o homem requer 35 anos de contribuição. Para a mulher, 30. Então, 20 anos de idade. Se ele nunca parou de contribuir, aos 55 ele já vai ter o tempo de contribuição. Extremamente jovem. Extremamente jovem. Então, o que se criou? Aí a questão da polêmica que a gente tem hoje, que é o fator previdenciário. Ele foi criado em 1999, na época pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, e ele é um redutor na aposentadoria do trabalhador. A gente chama de redutor mesmo porque ele leva em consideração o tempo de contribuição, a idade, né, e a expectativa de vida ali do trabalhador. Então, quanto mais jovem ele se aposenta, maior vai ser a incidência desse fator. Só para dar um exemplo. Ou seja, mais reduz a aposentadoria, quanto mais jovem ele se aposenta. Sim, mais reduz a aposentadoria. Então, vamos supor, um trabalhador que contribuiu a vida toda com o teto da Previdência, que hoje é R$ 4.663,75. Se ele se aposentar quando ele completar 35 anos de contribuição, ele vai ter incidência de fator previdenciário, se for menos de 65 anos de idade. Essa nova fórmula que o governo criou de 85/95, 90, 100, o que ela dá de opção para o trabalhador? Olha, você não quer se aposentar sem fator previdenciário? Tudo bem, só que você vai ter que trabalhar mais. E ter também um mínimo de contribuição, que é 30 anos para mulher e 35 anos para o homem. Então, no projeto, né, nessa nova fórmula que tem aí, 85 pontos, a gente chama de pontos para mulher, significa que a idade e o tempo de contribuição tem que ser igual a 85 e para o homem a idade com tempo de contribuição tem que ser igual a 90. Então, se tem que ter um mínimo de contribuição de 35 anos, a gente faz a conta. 95 menos 35 dá 60. Então, teoricamente, teria que ter o homem ter pelo menos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. O que as pessoas estão fazendo confusão é, nossa, vou ter que trabalhar mais 10, 20, 30 anos. Não, se você tiver os 35 anos e não completar a fórmula, né, os pontos para não ter incidência de fator, você pode se aposentar. Então deixa eu fazer um cálculo, daqui a pouquinho eu quero voltar contigo exatamente nessa conversa, senhor. Eu achei legal, eu quero explorar um pouquinho esses dados. E vamos pegar aí uma aposentadoria que a pessoa se aposenta com R$2.000, vamos pensar aí. Certo. E vamos pensar que eu estou com 55 anos, eu tive a contribuição durante toda a minha vida, né? Desde os 20 anos eu contribuo, tenho 55, ou seja, tenho 35 anos de contribuição. Então eu vou somar os meus 55 anos com os meus 35. Isso. Aí eu vou ter 90. Sim. E aí... Vão faltar 5 pontos. Aí eu vou precisar ou trabalhar, no caso, trabalhar mais 5 anos para poder me aposentar com o integral. Só que aí foi boa a sua pergunta, porque esses 5 anos ele se divide em 2, porque a cada ano de idade aumenta 1 de contribuição. Exato, entendi. Então eu vou ter 2 anos e meio trabalhados e 2 anos e meio em idade, que somados dão 95. E aí dá os 5 e eu consigo fazer a minha aposentadoria. Isso, só que o que acontece? É uma medida provisória, né? A medida provisória 676, que ainda está em tramitação e vai ser aprovada pelo Congresso. E assim, a polêmica é muito grande, porque antes o que eles estavam propondo e que a Dilma vetou é que o projeto fosse de 85, 95 e só. Aí a presidente criou essa medida provisória, que é uma fórmula progressiva. Em 2022 não vai ser mais 95, vai ser 100, entendeu? Ou seja, aí, só para a gente poder entender, e aí daqui a pouquinho a gente volta no final desse bloco, é que eu tenho, conforme as novas gerações vão vindo, a aposentadoria vai ficando um pouquinho mais para frente da idade. Sim. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com Pablo Mendes, especialista em direito previdenciário, e vamos continuar tirando um pouco dessas dúvidas sobre essas mudanças da Previdência. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito está conversando com o Pablo Mendes, que é especialista em direito previdenciário. Pablo, eu queria pegar a nossa conversa no finalzinho do primeiro bloco, em que você estava explicando que se der certo a mudança que a Presidência da República está promovendo nesse projeto do fator previdenciário, nós vamos ter pessoas que, conforme vai passando a idade, vamos pensar no o meu filho vai se aposentar mais tarde do que eu. Seria isso. Queria que você explicasse isso. Como é que essa mudança em que, conforme as novas gerações entram no mercado de trabalho, a aposentadoria vai ficando um pouco mais longe? Na verdade, essa tabela progressiva que a gente chama é assim, para 2015 e 2016, mantém-se os 95 pontos. Em 2017 aumenta 1 ponto, 2018 aumenta mais 1 ponto, até 2022 terminar no 100. Então, limita-se esses 100 pontos.
Então, quem vai se aposentar em 2022, 2023, para se aposentar sem incidência de fator previdenciário, vai trabalhar mais do que quem está se aposentando na data de hoje. Vamos botar aquele cálculo que a gente tinha brincado? Se eu comecei com 20 anos a trabalhar, se eu paguei a previdência a minha vida toda de trabalho, se antes com 35 eu me aposentava, agora eu vou ter que me aposentar com quanto em 2022? Tem que completar 100 anos. Isso, 100 pontos. Então, se nós temos 50 anos mais 35 de contribuição, a gente tem 85. Para 100, falta 15. Então, 15 divide por 2, você teria que trabalhar aí mais 7 anos e meio para ter uma aposentadoria sem fator. Ou seja, eu teria que trabalhar começando com 20 até os 60. Mais ou menos isso. Isso, Aí eu chegaria aos 100 pontos e poderia me aposentar. Isso. Mas é importante também ressaltar, que eu acho que é uma coisa assim que muitas pessoas não sabem, que há possibilidades de aumentar esse tempo de contribuição que a gente chama de maneira ficta, que é quando, por exemplo, o trabalhador trabalha em área de risco, atividade insalubre, o tempo que ele trabalhar aumenta 40%, entendeu? Então, assim, se ele tem, por exemplo, 10 anos em especial, de atividade especial, que a gente chama de insalubre... Que é essa atividade de risco que você falou? Isso, que é atividade de risco. Na verdade, ele vai ter 14, porque 40% de 10 dá 14, entendeu? Então, se ele tem, vamos supor, 20 anos de contribuição, mais 10, ele tem 30, só que ele aumentou 4, então ele vai ter 34. Então, para algumas categorias, vou pegar a minha categoria, vamos falar de professor. De professor. Os professores, eles têm um tempo de aposentadoria que continua sendo menor de contribuição. De efetivo tempo de magistério, né? Então, esse projeto também, digamos assim, protege também e abarca também os professores, só que aí o projeto vem para 80 para a mulher, 80 pontos, né? E 85 para o homem. Então, assim, reduz-se esse período, entendeu? Aí volta aquela sistema. Se eu sou um professor, desde os 20 anos, cheguei aos 50. Se eu tiver, por exemplo, 35 anos de contribuição, consigo me aposentar aos 85. Sim. Agora, essa mudança, na tua opinião agora, como especialista, você considera que ela é justa? Porque muita gente reclama e fala, pô, é injusto, de repente a pessoa contribuiu e agora a aposentadoria fica um pouco mais para frente. Ou você acha que não, que ela se adapta bem ao momento em que o país atravessa? Olha, eu acho que ainda tem muitas coisas boas para fazer em termos de reformas previdenciárias. Essa mudança específica eu considero que foi boa, porque antes dela só tinha a possibilidade dele se aposentar com incidência de fator. Agora você tem a possibilidade de se aposentar com uma renda maior, né? Só que você tem que trabalhar um pouco mais. Antes não, antes ele ia se aposentar daquela forma, entendeu? Ou seja, ele ia receber menos. Ele ia receber menos de toda forma. Agora ele pode ou receber menos ou trabalhar mais. Ainda não é o cenário perfeito, né? O cenário perfeito seria a aposentadoria por tempo, com 35 anos, sem exigência de idade mínima, sem fórmula, sem nada. Mas, considerando o cenário anterior, eu considero que foi uma evolução. Em momento de crise, muitos brasileiros procuram trabalhar em 2 empregos. Sim. Eu já vivi um pouco essa situação quando era mais jovem, que eu trabalhava em 2 empresas. E, é claro, contribuía para as 2. Certo. Até que eu descobri, e aí eu queria confirmar com você se é verdade ou não, porque eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, de que contribuindo em 2 empregos, na prática, para a Previdência, é como se eu estivesse em um só. Sim, o tempo de contribuição, ele só pode ser contado uma vez, porque nós falamos em tempo, o tempo é único. Agora, o salário de contribuição, eles vão ser somados e isso vai influenciar na sua média final. Então, se você ganha R$2.000 num emprego e ganha R$2.000 em outro, o seu salário de contribuição para fazer o cálculo é R$4.000, entendeu? Então, assim, não aposenta mais cedo. O que acontece é que o seu salário vai ser melhor. E no caso, eu pagaria a Previdência nos 2 salários, onde eu ganho 2.000. Todos aqueles que exercem atividade remunerada, eles têm que fazer o pagamento, seja como autônomo, seja, né, assim, como empregado. Então, todos que exercem atividade remunerada têm que fazer, até porque é uma questão, eu digo até tributária, entendeu? A gente tem que contribuir com a Previdência da mesma forma que a gente faz o pagamento do imposto de renda, entendeu? Então, a gente chama de fato gerador, né? A gente contribui e por isso a gente, né, tem uma atividade remunerada, por isso a gente contribui. Bom, agora uma pergunta que também é muito comum é a questão de que uma pessoa morre e deixa a sua aposentadoria para os seus herdeiros, para a sua esposa, por exemplo. Isso continua existindo? Não se mudou nisso? Então, a pensão por morte, né? O que a gente tem de alteração na pensão? Sim, quem já estava, né, quem já recebia o benefício, ele vai passar para o dependente. Antes, a gente tinha uma pensão por morte que era concedida para o dependente em estado vitalício, ou seja, se o segurado vinha a óbito,
a pessoa, o dependente, né, no caso, companheiro, cônjuge, irmão, inválido, né, que não tenha deixado, filho inválido ou até 21 anos. Então, todas as características de dependente tinha essa pensão vitalícia. Hoje, vitalícia significa que a pessoa receberia pro resto filho, da vida. A mulher, a esposa, por exemplo, até virar óbito, né? E aí, agora, e não exigia-se carência, bastava, por exemplo, uma contribuição. Então, acontecia muito do segurado, por exemplo, começou a ficar doente, veio uma doença assim bem complicada, ele vai lá e fazia um pagamento de uma contribuição. E aí vinha a óbito depois de 2, 3 dias. Então, o dependente já tinha direito à pensão por morte. E mesmo que essa pessoa dependente, vamos supor, né, se eu venho a falecer, a minha esposa recebe aposentadoria. Certo. Mesmo que ela tenha atividade profissional ou não, se ela trabalha, ela perde o direito a essa não, são coisas diferentes, não perde o direito. Porque na Previdência a gente tem 2 categorias, a de dependente e a de segurado. Então, mesmo que ela contribua ou não contribua, ela está na categoria de segurado. E como dependente, ela pode receber 2 benefícios. O que a gente não pode é receber 2 aposentadorias, mas receber um benefício como dependente e outro como segurado porque eu paguei, isso nada não tem nenhuma proibição nesse sentido. Agora, só para a gente falar da alteração, que é o que mais... Podemos deixar isso para o último bloco? Sim, claro. Estou conversando com Pabla Mendes, estamos falando sobre a Previdência. Essa conversa tem uma série de pontos bastante intrigantes, daqui a pouco a gente volta, eu peço um pouco de paciência para a Pabla, que a gente vai continuar essa conversa. Entender Direito já volta. O Entender o Direito está conversando sobre direito previdenciário. Está aqui comigo a advogada especialista em direito previdenciário, Pabla Mendes. Pabla, eu queria começar a nossa conversa retomando, até peço desculpas, você estava embalada numa resposta sobre as pessoas que são dependentes, né? Você tem o falecimento, por exemplo, de um dos parceiros e o outro acaba recebendo aí a aposentadoria desse parceiro que faleceu. E você comentou que antes uma pessoa contribuía 1 mês, por exemplo, 2, e ela de repente falecia e o outro já tinha o direito de receber esse benefício. Mas você disse que as coisas mudaram. E era exatamente aí que eu queria que você continuasse. Então, agora se exige do segurado que veio a óbito, né, pelo menos aí 18 contribuições, ou seja, 1 ano e meio pagando, né, ou estando empregado, tá? E para comprovar essa união, seja de casamento ou união estável, pelo menos 2 anos de união. Porque acontecia o seguinte, a pessoa às vezes estava lá, né, já quase, né, bem doente e tudo, as pessoas iam lá no cartório, casavam, a pessoa casou, ficou doente hoje, casou amanhã, outro dia, veio a óbito no dia seguinte, vai lá e pede a pensão por morte, requer a pensão por morte e tem-se isso vitalício. Hoje não é mais assim, tem que ter 1 ano e meio pelo menos de contribuição, né, 18 contribuições, e comprovar esses 2 anos de casamento ou união estável. Agora, tem também uma ressalva que foi feita recentemente, que é para, se não tem as 18 contribuições e não tem os 2 anos, você tem direito à pensão por morte por pelo menos 4 meses, entendeu? Então, assim, olha, ele só tem 2 meses de contribuição e não tem 2 anos de casado. Porque então, pode acontecer uma fatalidade, uma pessoa arrumar um emprego e depois de um tempo falecer. E falecer. Então, aí a lei garantiu 4 meses de benefício. Para os outros que eu falei que tem que comprovar a união e tudo, só é vitalícia a pensão por morte para companheiro ou cônjuge com mais de 44 anos de idade. Então, tem também uma tabelinha que, de acordo com a idade, o tempo da pensão por morte. Por exemplo, uma menina, uma mulher que fica viúva aos 21 anos de idade, ela vai ter direito a 3 anos de benefício. Após isso é cessado. E aí tem lá a idade, passou de 25, aí tem um tempo que vai gozar daquele benefício, só que quando chega aos 44 anos, para a viúva, com 44 anos, na data do óbito, né, a pensão é vitalícia. Então, até os 44 existe um tempo que ela tem esse benefício. Sim, de acordo com a idade. Antes não, Antes não, antes por exemplo, a companheira com 18 anos ficasse viúva, ela teria direito a um benefício aí de pensão por morte, né, vitalício, ou seja, até que ela venha essa óbito. Agora eu queria comentar contigo um assunto que é muito polêmico, né, que foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo, reconhecido, né, pelo Poder Judiciário, com todas as discussões que nós tivemos no Congresso Nacional, e para a Previdência. Se pessoas do mesmo sexo, né, nós temos aí um dos parceiros falece, a regra vale?
Vale, tem a mesma, a lei, na verdade, ela não faz nenhum tipo de exceção, né? Então, assim, o companheiro, companheira, né, que tenha união estável ou até esse mesmo casamento reconhecido, ele tem direito à pensão por morte, sim, da mesma forma que o casal hétero, né? Assim, seguindo as mesmas regras, no caso, 18 meses de contribuição, 2 anos de uma relação estável. Isso, mesmo que são as Agora, uma outra coisa, nós temos aí pessoas que falecem e não têm parceiro, mas têm filhos, por exemplo. Sim. Os filhos recebem isso vitaliciamente ou não? Sim, até os 21 anos, entendeu? Isso não mudou, antes era assim. Se tiverem mais de 21 quando o pai falece, mas sendo dependente dele, não recebe. Não recebe, a não ser que ele seja inválido. Aí, por exemplo, se o pai tem 60 anos, tem um filho de 40 inválido, ele recebe até que cesse essa invalidez, né, que acabe essa invalidez ou que venha a óbito, né? Então, o filho, ele recebe até os 21 anos. Interessante até só para fazer um adendo, claro. Tem gente que pergunta, e se o filho estiver fazendo faculdade, né? Tem direito a prorrogar esse benefício? Não, não tem. Na questão da pensão alimentícia paga pelo pai ou pela mãe, tem-se o direito na faculdade, né, de receber esse valor a título de pensão. Mas para a Previdência, o benefício de pensão por morte, ele cessa automaticamente aos 21 anos. Então, mesmo que esteja fazendo uma faculdade, de repente, ao falecimento do pai ou da mãe, ele não vai receber esse valor. Agora, essa situação da Previdência, eu queria comentar um pouco contigo sobre o futuro da Previdência e a situação que ela vive, no caso, para os brasileiros. Existe uma perda de ganho de quem entra na Previdência. Há sempre uma reclamação de que nunca a recomposição salarial de quem está na Previdência é igual à de quem está no mercado. E alguns consideram que a aposentadoria está com os dias contados, que nós vamos chegar a ter um dia e ter uma aposentadoria mais privada do que pública. Em alguns países isso já existe. Sim. Você calcula que o nosso destino é esse? Olha, eu acho que é muito cedo para falar. A gente fala de cálculos atuariais, que são esses cálculos que os profissionais fazem para ver quanto tempo esse sistema se sustenta, né, ao longo dos anos. Eu acho que a gente tem um sistema que hoje, eu entendo que ele é forte. Não temos um déficit previdenciário, a gente tem um superávit. Tá? Quando a gente vê lá nas contas do governo, tudo que se paga, né, e tudo que se recebe, a gente ainda tem um saldo positivo, digamos assim. Só que eu acho que o Congresso, né, em conjunto aí com o Poder Executivo, né, com a presidente, a gente tem que sentar e tem que conversar e tem que realmente alinhar, porque pode acontecer como nos países europeus, da gente futuramente, daqui uns 15, 20, 30, até 50 anos, a gente ter um sistema falido, entendeu? No caso, como você falou, da gente ter mais pessoas com mais idade, mais aposentadas, do que pessoas ingressando no mercado de trabalho. Ingressando no mercado de trabalho. E essa perda, quando você disse até, olha, eu me aposentei, tem gente que fala, me aposentei com 5 salários e hoje eu recebo 1, entendeu? Isso aí já o salário da Previdência, o benefício previdenciário, ele acima do salário mínimo, ele reajusta com o INPC. E o salário mínimo não. Então, o salário mínimo sempre vai reajustar além do INPC. Então, tem gente que fala assim, olha, então daqui uns dias eu vou estar ganhando salário mínimo. E, infelizmente, caminha para isso. Deixa eu fazer uma pergunta que acabei esquecendo de te fazer. Uma pessoa que se aposenta, aposenta com salário integral, vamos supor, mas ela quer continuar no mercado de trabalho. Certo. Ela quer continuar trabalhando. Isso não afeta em nada a aposentadoria dela? Não, é até uma coisa muito interessante que essa medida provisória 676, que era para ela ter sido votada no Congresso por esses dias, mas aí vai ser votada daqui uns dias, fizeram já uma emenda para incluir nessa medida provisória que altera a lei, um dispositivo que permite o que a gente chama de desaposentação. É um tema um pouco extenso, mas bem rápido aqui para a gente entender a possibilidade do trabalhador que se aposentou, continuou trabalhando e por isso ele tem que verter contribuições para a Previdência Social, daqui a alguns anos ele revê a aposentadoria dele, considerando o tempo antes e depois de se aposentar. Mas ele continua recebendo a aposentadoria mesmo trabalhando? Sim, continua recebendo normalmente, entendeu? Só que hoje a gente tem essa desaposentação que, na verdade, não tem previsão legal. Ela tem uma aceitação muito grande no Poder Judiciário, mas encontra-se pendente de julgamento pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que é o maior tribunal, né, do Poder Judiciário, que vai decidir sobre o tema. Mas, paralelo a isso, o Congresso Nacional já puxou para ele para poder votar nessa medida provisória, junto com essa medida provisória 676, que vai votar a Fórmula 8595. Então, tem muita coisa aí para acontecer, tem muita coisa mudando e a gente não sabe, porque se eles aprovarem, vai para a Dilma pode vetar, então a gente não sabe. Mas essa possibilidade de contribuir, de trabalhar, de se aposentar e continuar trabalhando, ela existe. O problema é só esse que
que você, até então, né, até hoje assim, você continua trabalhando e verte contribuições e isso não revê a sua aposentadoria. Então tem essa desaposentação, que tem grande aceitação no Poder Judiciário, só que agora o Congresso também vai votar e a gente tem que aguardar para ver quais são as cenas dos próximos capítulos aí. E essa novela, as cenas dos próximos capítulos, interessa a todos nós, independente se você está ingressando no mercado de trabalho agora ou se você está perto de se aposentar. Então fique atento, a Pablo já comentou que mudanças virão e vão afetar todos nós. Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Eu que agradeço. O Entendendo Direito tem a função de esclarecer você, meu caro telespectador, sobre os seus direitos, os seus deveres. Afinal de contas, cidadania se faz com esclarecimento, quase sempre de forma mais eficiente. Até o nosso próximo programa.